Olá, muito bom dia. É uma alegria poder chegar em mais um sábado através deste programa para levar uma palavra de esperança ao seu coração. Esse é o programa Toque de Esperança, um programa da Comunidade da Esperança, uma igreja que declara que este é um lugar de novos começos para a sua vida. A palavra de Deus diz que Jesus tem o poder de fazer nova todas as coisas. Portanto, não importa qual seja a realidade da sua vida, há poder no nome de Jesus para fazer um futuro novo romper no seu horizonte. Eu quero convidar você para que nessa próxima meia hora estejamos juntos para ouvir uma palavra que eu tenho certeza vai abençoar o seu coração. Portanto, entre nas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram, tira foto, faz alguma coisa, mas anuncie aí que está no ar em mais uma manhã de sábado do programa Toque de Esperança. Só na Claro você encontra tablet Alcatel Evo 7 por apenas R$ 149,90 no Claro Internet 5GB. Motorola Moto G 4G por apenas 12 vezes de R$ 19,00 no Claro Online 2GB mais 60 minutos. Sony Xperia Z2 por apenas 12 vezes de R$ 59,00 no Claro Online 5GB mais 600 minutos. Ofertas disponíveis nas lojas do Shopping Prado, Jaraguá Conceição e Shopping Espaço Ouro Verde. Long before it was common to talk about leadership in the church, I knew in my gut that a high-challenge, vision-filled experience for Christian leaders was desperately needed. Now, 20 years later, the stage has been set for an unprecedented global movement impacting 190,000 leaders in 105 countries all around the world. What makes the Global Leadership Summit one of the most unique experiences of its kind in all the world is its steadfast commitment to challenging everybody to step up and embrace the critical role that God has assigned to them. In my own life, God has taught me crucial leadership lessons through the speakers who have provoked me or exposed areas that I needed to grow in as a leader. I wouldn't be who I am today apart from the Summit's influence in my life. Your team, too, can benefit greatly from experiencing the Summit together. Let me introduce you to this year's powerful lineup of Summit speakers. Very excited for everyone to hear Jeffrey Immelt. He's the current CEO of General Electric. Another faculty member that I'm really anxious for the Summit crowd to meet is Wilfredo de Jesus, pastor of New Life Covenant Church and one of Time Magazine's 100 most influential people. I'm eager for all of you to hear Susan Cain. She's the award-winning New York Times bestselling author of Quiet, The Power of Introverts, and I predict that one of the most interesting sessions is going to be the session with Tyler Perry. He's written and starred in feature films. He's known all throughout Hollywood as being a person of deep faith, deep compassion, and I think this is going to be quite a session at the Leadership Summit. So that's an inside look at some of this year's faculty. I have the opportunity to teach the opening session again this year. The full lineup includes Carly Fiorina, Patrick Lencioni, Ivan Satyavrata, Brian Loritz, Alan Catherine Kajina, Joseph Grenny, Louis Giglio, Erica Ariel Fox, and Don Flo. Leadership is about influence, and each of us has a responsibility to steward our influence well. Your church, your community, your family, and our world need you to lead well. The stage is set. See you at the summit. Segunda de Paulo aos Coríntios, capítulo 1. Nós vamos ler os versículos 8, 9, 10 e 11. Essa é uma palavra que já preguei ela em outros lugares, mas ela tem estado no meu coração durante essa semana. E eu vou pedir para que, por gentileza, você, ao abrir, mantenha a Bíblia aberta durante todo o tempo da ministração. E se porventura alguém perto de você, sem uma Bíblia, compartilhe a leitura da palavra com essa pessoa, por favor. Diz assim o texto: porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até
da própria vida. Contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte, para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos, o qual nos livrou e livrará de tão grande morte, em quem temos esperado que ainda continuará a livrar-nos, ajudando-nos também vós, com as vossas orações a nosso favor, para que por muitos sejam dadas graças a nosso respeito, pelo benefício que nos foi concedido por meio de muitos. A verdade é que a vida é feita de sofrimentos, irmãos. A vida é feita de lutas. Se eu te desse a oportunidade de compartilhar alguma dor que você enfrentou ou tem enfrentado, eu tenho certeza que talvez você não se resumiria apenas a um ponto só. As lutas fazem parte. As lutas fazem parte da nossa caminhada, e o texto que lemos hoje à noite nos remete exatamente a essa verdade. Paulo está escrevendo agora a sua segunda carta, na realidade, a segunda carta encontrada. Dizem os estudiosos de que há uma outra carta perdida, que o apóstolo Paulo escreveu à igreja em Corinto. E no início dessa sua segunda carta à igreja em Corinto, ele se preocupa em salientar essa questão da dor e do sofrimento. O texto diz, e eu queria que você, por gentileza, ao manter a sua Bíblia aberta, acompanhasse comigo a preocupação do apóstolo ao enfatizar alguns aspectos do sofrimento. Ele diz, logo no versículo 4 ainda, do mesmo capítulo, ele diz, ele que nos conforta na nossa tribulação. Ele fala para que nós consolemos aqueles que estiverem em qualquer angústia. Versículo 5 ele fala novamente, porque assim como os sofrimentos de Cristo. No verso 6 ele diz, se somos atribulados. E ele termina o verso 6 dizendo, sofrimentos como os mesmos que também nós padecemos. No verso 7 ele diz que também sois vós participantes dos sofrimentos. Sofrimentos, lutas, adversidades. Mas chega no versículo de número 8, Paulo salienta algo ainda mais difícil. Ele diz, irmãos, eu não quero que vocês ignorem a natureza da tribulação. Uma coisa é quando os sofrimentos fazem parte da vida, mas o problema é quando surge uma situação, em particular, que ela parece ser maior do que aquilo que nós podemos suportar. Às vezes as lutas vêm e não adianta só a gente querer culpar a questão espiritual. Normalmente nós temos a tendência de culpar o diabo veio, o diabo não, a vida às vezes proporciona frustrações, decepções, lutas. O apóstolo Paulo se refere a um problema particular que ele estava enfrentando, homem de Deus, cheio do Espírito Santo, plantador de igreja, apóstolo do Senhor Jesus, mas ele diz, eu não quero que vocês ignorem a natureza da tribulação que me sobreveio. Foi algo tão grande que mexeu até mesmo com as estruturas da perspectiva de esperança que Paulo tinha quanto ao futuro. O problema é quando vem algo tão grande que você acha que não tem saída. O problema é que às vezes vem situações tão adversas, de que quando você está as enfrentando, você acha que não vai ter uma saída, não vai ter um escape. O texto diz assim, irmãos, eu não quero que vocês ignorem a natureza da tribulação, porque ela foi acima das nossas forças. Difícil. Porque tem coisas que a gente tira assim, com o maior charme do mundo. É de letra. Lutas, às vezes a gente está tão calejado com os problemas, que tem situações que vêm, você tira de letra. Mais uma. O problema é quando o assombro vem numa tal proporção de que é maior do que aquilo que, com as suas próprias forças, você tem condição de suportar. É uma crise na família, é um diagnóstico contrário, é um problema conjugal, é uma notícia contrária, que é além daquilo que você consegue suportar e aquilo que às vezes nós costumamos dizer, tiram o nosso chão. Tirou o nosso chão. Você perde a estrutura. Quantas vezes eu já acompanhei pessoas que foram
surpreendidas com uma notícia devastadora, e a reação não era outra a não ser de que, e agora? Eu não sei se eu vou conseguir vencer essa. Eu não sei se eu vou conseguir superar mais essa. Problemas como esse que o apóstolo Paulo diz que sobreveio, eles vêm. A natureza da tribulação, que vem para chacoalhar o barco da nossa vida, vem mexer com a estrutura da nossa casa, vem roubar a nossa perspectiva quanto ao futuro, seja ele no âmbito profissional, familiar, financeiro, quando uma porta de trabalho que você tirava dela o seu provento, sustentava a sua casa, ajudava a pagar a faculdade dos seus filhos, de repente ela fechada na tua cara, e você não sabe para onde correr. Maior do que as suas próprias forças, as contas continuam chegando, a CPFL não perdoa, muito menos a Sanasa. A conta vai chegando e não paga para você ver, não adianta ungir a conta. Não adianta você repreender o cara que vem cortar em nome de Jesus, ele vai cortar. É normal. E você fica desesperado, é uma enfermidade que chega e a única medicina presente é de um custo acima daquilo que você pode pagar. Não é fácil. Quando você tem que chegar na farmácia todo mês, e o custo, esses dias eu fui comprar um remédio na farmácia, a pessoa foi do meu lado, foi pagar a conta. Quando ela foi pagar a conta, eu falei, está amarrado. Mais de R$1.000, uma caixinha de remédio. Aposentado, gente que não tem condição, lutas. A natureza das tribulações, às vezes, elas vêm maior do que aquilo que nós podemos suportar. Normalmente a nossa reação qual é? Desistir. Normalmente qual é a nossa natureza? É jogar tudo para o alto. É abandonar o navio. É desistir de um casamento, é desistir da família. E alguns desistem até mesmo da própria vida. Normalmente o índice de suicídio aumenta quando as crises são na mesma proporção. Quando há um colapso na bolsa, o índice de pessoas que pegam um revólver e dão um tiro na boca não é brincadeira, porque eles desesperam. É acima daquilo que eles podem suportar. Os problemas vêm e tem muita gente que desiste, porque as lutas quase que constantemente são presentes, mas o problema é quando elas chegam nessa proporção, acima das nossas forças. Você já enfrentou problemas assim? Problemas onde você disse, é acima das minhas próprias forças. Eu não sei se eu aguento mais essa. Você talvez tenha aguentado alguns rounds na batalha. Você entrou no ringue, agora o mais comum é falar octógono. E o octógono você entra, você aguenta levar um de direita, um de esquerda, um chute na cara, uma rasteira, um mata-leão. Você conseguiu até escapar já. Mas o problema é que chega um momento em que você não tem mais forças. Força para enfrentar a batalha, talvez de um filho com um problema de vício nas drogas, um adicto, um marido que às vezes tem uma atitude abusiva, uma esposa com um problema emocional. Não é fácil. As lutas surgem. Quanto mais extenso o projeto que você está enfrentando e a estrada, as forças vão sendo roubadas de você. Paulo fala sobre isso, e é importante você entender o porquê ele fala isso. Normalmente, as pessoas acreditam que Paulo escreveu essa carta da cidade de Éfeso. Éfeso, muito provavelmente, Paulo tenha enfrentado um dos maiores problemas que ele enfrentou, a ponto de escrever na primeira carta, no capítulo 15, que ele disse que teve que lutar como homem contra feras. Já imaginou um negócio desse? Enfrentar feras. Eu não estou falando da sua esposa, é outra coisa. Porque quando a fera está solta, não é brincadeira. É outro tipo de fera, porque o problema não é quando você só enfrenta questões de âmbito espiritual, mas físico. Porque nem sempre o embate ele é dado no campo espiritual. Às vezes as pessoas são más, perversas, dificuldade. Paulo temia em Éfeso enfrentar uma grande revolta. Ele teve que fugir, lutas. Ele, fragilizado fisicamente falando, a sua saúde, segundo os historiadores, não era das melhores.
Ele diz: olha, eu não quero que vocês ignorem a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porque foi acima das nossas. E ele continua: a ponto de desesperarmos até da própria. Eu achei que dessa eu não escapava. Eu achei que dessa era a minha última oportunidade. Eu achei que eu ia fechar, abotoar o paletó. Não tinha saída. Eu achei que o casamento estava no fim. Eu achei que a família estava no fim. Eu achei que os meus sonhos estavam no fim. Talvez você tenha entrado aqui hoje à noite com o mesmo diagnóstico, enfrentando algo ao qual você diz: a natureza da minha tribulação é acima das minhas forças. Eu não tenho mais força para prosseguir. Eu já tenho ouvido tanta coisa, eu já tenho ouvido tanta promessa, eu já tenho ouvido tanta palavra, mas a verdade é o seguinte: eu estou cansado, dá licença. É acima daquilo que eu posso suportar. Eu estou desesperando até da própria vida. E a vida aqui não se limita apenas à vida humana, mas é a vida de um sonho, é a vida de uma família, é a vida de um projeto. Você está desesperando até dela. Você não tem força para continuar. Você não aguenta mais. O que a gente faz num caso como esse? Eu gosto da palavra de Deus porque ela é sempre uma fonte de esperança. A Bíblia não aponta apenas o problema, ela também aponta a solução. A Bíblia não aponta simplesmente a equalidade com que os homens se encontram diante dos dilemas da vida. Todos somos iguais. Um pode estar mais cheiroso do que o outro, mas todos enfrentamos lutas. Normal. A diferença é como nós poderemos vencê-las, se tivermos as armas corretas. Por que tem gente que desespera da vida e desiste dela própria, e às vezes desiste de tudo mesmo e para por aí, e outros, diante dos mesmos problemas, prosseguem e avançam? É porque eles têm algo diferente. Paulo tinha isso. O que eu quero nessa noite é te ajudar a olhar para a vida com uma perspectiva diferente. É olhar para o seu problema ainda na certeza de que Deus pode fazer algo além daquilo que você possa imaginar. Paulo tinha isso dentro dele. Ele não ignorava o problema. Você não pode ignorar o problema. Você não pode querer morar na Disneylândia, achar que não está nada acontecendo, fingir que nada está difícil, fingir que não tem problema. Isso é uma utopia. Isso não existe. Agora, mesmo diante dos problemas, Paulo faz uma transição no seu discurso à igreja. Essa palavrinha muda tudo, é a palavrinha chamada contudo. O verso 9 tem uma transição. Está aí na sua Bíblia também ou não? Ele diz o quê? Olha, eu sei de tudo isso, a natureza da tribulação é acima das nossas forças, a ponto de esperarmos da nossa própria vida, contudo, ou seja, entretanto, mesmo diante de tudo isso, o meu discurso não para por aqui. Porque o problema é quando o seu discurso para no versículo 8. Porque tem gente que só reclama, mas não tem uma atitude proativa em direção a uma solução para o dilema que você está vivendo. Porque reclamar a gente não resolve nada. Nada. Apontar quem é o culpado, criticar, dizer que está difícil, que o governo, a eleição, meu Deus do céu, o que vai acontecer, se fulano de tal ganhar, se Beltrano ficar, meu pai, não vai resolver nada. Nós temos que ter uma atitude proativa em direção a um futuro desejável. Paulo diz assim: contudo, você pode pôr tudo, é isso aí, é com tudo junto, contudo, ele diz assim: já em nós mesmos, tivemos a sentença de morte, e aqui ele dá o primeiro passo em direção à solução do problema. Nós não confiamos em nós. Está aqui. Às vezes o problema qual é? É que você acha que você será a solução, que você será a saída.
que você conseguirá o que é necessário para fugir desse negócio. Paulo dizia, eu não confio em mim mesmo porque a palavra de Deus afirma que maldito o homem que confia no braço mortal e faz dele a sua segurança. Eu não confio. Mesmo porque se você fosse tão bom assim, você não estava na situação que você está hoje. Desculpe frustrar toda a sua autoestima nessa noite. Mas se você fosse autossuficiente, a ponto de resolver todos os dilemas que envolvem a sua vida, você não estaria vivendo a crise que você está vivendo hoje. O problema é quando nós gostamos de colocar o nosso eu entronizado. Quando nós achamos que sabemos as respostas para tudo. Eu sei, já viu aquele cara que sabe tudo? É um MacGyver. Ele sabe tudo, ele dá um jeito em tudo. Você dá uma caixa de fósforo para ele, em um clipe ele faz uma Ferrari conversível. Ele dá um jeito. Ele não pode deixar comigo isso aí. Deixa comigo. Isso aí eu resolvo. Deixa que isso... O problema é esse, é que tem deixado com você e olha como é que você está. Paulo sabia de que se não fosse a graça de Deus, e a ação do Senhor, e a força da pessoa de Jesus Cristo, ele nem sequer ali haveria chegado. E você precisa ter essa consciência hoje, que se não fosse o Senhor que tivesse te ajudado até aqui, você não teria chegado aonde você está. É Deus. O salmista diz, se o Senhor não estivera do nosso lado, o que teria sido de nós? É Deus. Ele diz, nós, versículo 9, não confiamos em nós mesmos, para que não confiemos em nós. Irmãos, o nosso coração, ele nos trai. As nossas boas ideias, por mais boas que possam parecer, no alto da sua atitude de professor Pardal. Lembra do professor Pardal? Ainda tem um professor Pardal? O gibizinho dele, tadinho, faliu. Mas ele tinha com lampadinha, lembra do lampadinha? Ixi, eu fui longe agora, né? O lampadinha, com o professor Pardal, com seus eventos pirotécnicos. Por mais que você ache que consegue resolver o problema, você nunca vai conseguir, porque há dilemas da alma que fogem do seu poder e do seu domínio. Não tem remédio que tira dor de alma. Não adianta você ir na farmácia com todo o dinheiro e com todo o poder de compra que você julga ter para tirar a dor de enfrentar a luta de um casamento à beira de um fracasso, a luta de um filho entregue às drogas, a luta de uma crise financeira. Se não for Deus, você está perdido. É por isso que a gente tem que confiar no Senhor. Ele diz, eu não confio em mim. Não é que eu estou aqui achando que eu não valho nada. Não é isso. Você é especial para Deus. Mas a Bíblia diz que por mais que os homens façam planos, projetos, a resposta certa sempre vai vir dos lábios do Senhor. Olha, semana que vem você vai poder ouvir a continuação dessa mensagem, a segunda parte dessa mensagem. O programa vai ficando por aqui, mas eu nunca gosto de me despedir sem antes orar por você. Portanto, eu gostaria que você levasse o seu coração na presença de Deus, crendo que tudo é possível ao que crê. Vamos orar. Senhor, nós te damos graças nesta hora, porque o Senhor é um Deus maravilhoso. Tu tens poder para mudar a história de qualquer pessoa que coloca a sua confiança no Senhor. A minha oração é que o Senhor estenda a tua mão de graça, de favor, de poder, de misericórdia sobre a vida de cada um destes que nos assiste nesta hora. Que o Senhor visite hospitais, que o Senhor visite famílias nesta manhã e que de uma forma poderosa, no nome de Jesus, um milagre aconteça, que portas se abram, que a cura brote, que, Senhor, a restauração de lares aconteça nessa hora e que eles possam colocar a sua esperança no Senhor, o Deus que tem o poder de fazer nova todas as coisas. Eu declaro sobre eles o teu favor, a tua graça e os abençoo no nome de Jesus. Amém. Olha, o mês de novembro é um mês muito especial para nós na comunidade, é mês de aniversário. E já no próximo programa eu vou falar um pouquinho sobre a nossa programação, mas eu já adianto aqui, Davi Sasser, Bruna Carla, Gabriela Rocha,
Luiz Arcanjo. Então você fica ligadinho aí, tem muito mais. Você pode ter maiores informações no site da nossa igreja, entrando na nossa página no Facebook, e tem coisa boa vindo por aí, eu posso te garantir. Nós vamos ficando por aqui, mas querendo o Senhor, estaremos de volta na próxima semana com mais um programa Toque de Esperança.